Compartilhe esse link e obrigado por tudo. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Corrente do Bem do Lar Francisco de Assis. Nessa noite de sexta-feira, estamos aqui de novo, felizes por esse momento de encontro, porque quando temos a intenção de estarmos juntos, não existem barreiras físicas que nos distanciem. E nesse momento que ainda não podemos estar fisicamente juntos, ainda e nesse momento de distanciamento, estamos aqui, nos conectando pelas redes virtuais do Lar Francisco de Assis e temos sempre muita alegria de estarmos conectados com cada um que aqui se encontra. Então, para quem já vem nos acompanhando, paz e bem, seja mais uma vez muito bem-vindo. Para quem está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso Lar Francisco de Assis, mesmo estando nesse ambiente virtual, mas que cada um possa sentir as vibrações amorosas, o aconchego da nossa casa e que cada um possa se sentir abraçado e que em breve, né, possamos estar juntos fisicamente de novo e dar aquele abraço que tanto gostamos, né, de dar no nosso acolhimento, no nosso encontro semanal. Então, a proposta dessa corrente é podermos manter essa conexão, é podermos ser um elo de luz a nos fortalecer, a fortalecer o nosso lar, fortalecer a todos aqueles que temos em nossas intenções e olhar para dentro de nós, porque quantas vezes andamos distraídos, olhando para fora, preocupados, ansiosos, temerosos, e muitas vezes vamos nos afastando de nós mesmos, de quem somos, da nossa essência. E quando temos a proposta de pararmos, e esse é um momento onde somos convidados a parar, parar não só para ouvir as palestras que temos aqui, que por sinal são sempre tão boas, né? Mas principalmente para olharmos para cada um de nós e aproveitarmos essa oportunidade de refletirmos um pouco mais acerca de nós mesmos, da nossa vida, de como estamos nos conduzindo nessa grata oportunidade reencarnatória. E é sempre tempo de fazermos aquelas mudanças que tanto necessitamos, né? Estamos aqui para isso e principalmente nesse grande momento que estamos vivendo, um momento de grande importância para toda a humanidade, que é o enfrentamento dessa pandemia, e nesse desafio somos convidados à transformação, se assim tivermos esse olhar para dentro, esse olhar expandido, para que possamos expandir as nossas consciências e aproveitarmos a oportunidade que todo desafio nos traz. Hoje nós vamos receber aqui mais uma vez um querido companheiro de Nova Friburgo, o Dr. José Henrique Rubim. Ele é presidente da AME de Nova Friburgo. José Henrique, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, nós gostamos muito de tê-lo aqui conosco. É sempre um prazer ouvi-lo. E daqui a pouco, após a prece inicial, eu vou pedir a você para desbloquear o seu microfone e nos brindar mais uma vez com as suas palavras. Então, receba o nosso abraço virtual, o nosso aconchego, a nossa gratidão por ter aceito mais uma vez esse nosso convite e estar aqui conosco. Então, queridos companheiros, vamos lembrar também que a gente sempre pede a cada um que possa pegar um copo de água, uma garrafinha de água,
para deixar perto nesse momento que estamos aqui. Na prece final, a gente sempre pede aos espíritos que estão conosco nesse trabalho que possam magnetizar as águas e transformar naquele remédio que cada um de nós necessita nesse momento. Mas vamos pensar que o nosso principal remédio são as nossas atitudes diante da nossa vida, são as nossas propostas de modificação, são os nossos propósitos de vida, né? E esse olhar para dentro com a humildade, com a tranquilidade de buscar novos caminhos. Então, eu vou convidar a todos, nesse momento, para fazermos a nossa prece inicial. Então, vamos fechar os nossos olhos. Vamos acalmando nesse momento as nossas mentes, os nossos corações. Vamos juntos, formando uma corrente de harmonia, de paz, uma corrente amorosa, e fazermos juntos a nossa prece. Deus, nosso Pai, que é todo bondade, que é todo misericórdia, Jesus, irmão querido, nosso mestre, nosso guia, Maria, nossa mãe espiritual, Francisco de Assis, mentor da nossa casa. De joelhos em espírito, Pai, te pedimos nesse momento a tua permissão para iniciarmos mais uma noite de palestra da Corrente do Bem do Lar Francisco de Assis. Te pedimos que possamos estar aqui plenos, inteiros, para receber tudo aquilo que a espiritualidade preparou através do nosso querido irmão Dr. Rubim para a noite de hoje. Que possamos ter ouvidos de ouvir e coração de sentir para absorver tudo aquilo que nos será passado nessa noite. Que possamos refletir sobre esse importante tema que ele nos trará hoje, que são as armadilhas do nosso perfeccionismo. Que possamos refletir sobre nós em relação a esse perfeccionismo, em relação a nós, em relação aos nossos irmãos, e que possamos sair daqui com algumas propostas de transformação. Te pedimos, Pai, que o palestrante dessa noite possa ser iluminado e que ele seja uma ferramenta nas mãos da espiritualidade a nos trazer importantes reflexões. Te pedimos, Pai, por cada um que aqui está nessa corrente, por cada família aqui representada, por todos aqueles que temos em nossas intenções. Te pedimos pela nossa casa, o Lar Francisco de Assis, pelas nossas obras que precisam estar em andamento, pelo ambulatório social que aguarda o momento de iniciar as tarefas junto aos irmãos em sofrimento. Que essa noite possa ser de paz, de amor, de boas reflexões. Fique conosco, Pai querido, hoje e sempre, e que assim seja, graças a Deus. Então, nesse momento, Dr. Rubim, a palavra é sua, desbloqueie o seu microfone e, mais uma vez, nos traga as suas importantes reflexões. Que Jesus te abençoe, paz e bem. Uma boa noite a todos, companheiros, amigos do Lar Francisco de Assis, de Macaé. É sempre uma alegria, uma satisfação estarmos aqui dividindo os conhecimentos. Então, deixo aqui o meu abraço fraterno, amigo, carinhoso
a todos os companheiros aí do Lar Francisco de Assis, aqueles que me convidaram, Christian, enfim, o nosso sempre fraterno abraço, sempre de conciliação e amizade. O tema de hoje é um tema extremamente palpitante, pois o perfeccionismo hoje está aí disseminado a mancheias no nosso mundo em transição. Temos que tomar cuidado, porque sempre há uma pergunta muito cabível, mas não fomos criados para a perfeição? Não somos seres perfectíveis? A perfectibilidade não é algo que está íncito em nossas caminhadas, em nossas jornadas? Afinal, qual seria a diferença do perfeccionismo para esta busca que todos nós devamos ter da perfeição? Uma palavra responderia, basicamente. Esta palavra chama-se sofrimento. O perfeccionista, ele sofre em não atingir a perfeição, os detalhes que ele prima em executar da melhor forma possível. Porque o perfeccionista ele está regido pelo ego, pelo padrão de poder que lhe é peculiar, pelo orgulho, pelo egoísmo. Ele visa a si próprio. E por trás do perfeccionismo está a alicerçar este processo, esse caráter básico da personalidade, está exatamente o medo e a insegurança em não errar, em não falhar. Então, o perfeccionismo é uma forma de compensar esta insegurança, este medo, o medo da responsabilidade, o medo de fracassar. Ora, se temos aí um contingente imenso, e vamos encontrar as grandes patologias psíquicas, cuja base é o perfeccionismo, poderemos citar aqui, por exemplo, o transtorno do pânico, o transtorno obsessivo-compulsivo, uma doença moderna chamada fibromialgia, a doença dos perfeccionistas, segundo um dado da Sociedade Brasileira de Reumatologia, esta sociedade nos diz, nos informa, que 100% dos fibromiálgicos, ou seja, portadores da fibromialgia, são perfeccionistas. Então vamos nos remontar à visão doutrinária. Certamente esses irmãos faliram estrondosamente no passado. E vem com a ideia, porque a falência, a sucumbência, gerou muita dor, gerou muito sofrimento, gerou muita culpa. Então eles vêm com a ideia precípua na sua personalidade como tema básico, como nos fala o espírito Leonel, desculpe-me, Leonel da Escola de Vingadores, pois os espíritos ficam atentos aos nossos temas básicos, aos nossos desejos centrais, o caráter predominante de nossa personalidade para a vinculação obsessiva. Então, tem a participação, sim, dos espíritos que estão a nos espreitar. Então, quando reencarnamos, trazemos esta ideia, este desejo central de atingirmos a perfeição e não aceitarmos os nossos erros, as nossas falhas, os nossos fracassos. Pois, afinal, o estado orgulhoso de ser, a prepotência, a arrogância que lhes é peculiar, não admite absolutamente nenhum tipo de falha. Por isso, são espíritos que se esmeram em detalhes, nas escrupulosidades que lhes são peculiares. Então, a palavra-chave é o sofrimento.
eles sofrem por não atingir a perfeição idealizada, convencionada, estabelecida. E por mais que cheguem a esta perfeição, vão sempre encontrar algum detalhe que gere desconfiança, que gere insegurança. Então sofrem profundamente esses irmãos. Como disse, eles trazem já no seu código genético. Mas, no decorrer da vida, Leonel, como vos informei, a Escola dos Vingadores e outros irmãos vão se aproximar pela lei da afinidade, fazendo eclodir esse caráter básico da personalidade predominante, que é o perfeccionismo. Então, tem um aspecto espiritual que devamos considerar sobremaneira. Mas tem outros fatores a serem levados também em consideração. A sociedade que nós vivemos, a sociedade competitiva, de rivalidades, da promoção do eu, do vitorioso, do triunfante, daquele que não pode ser derrotado, o grande campeão. Então, a sociedade hoje exige, cobra do ser humano, em quaisquer setores da vida, seja no esporte, seja na profissão, que a criatura seja extremamente boa. E elas precisam, então, colocar para fora esta rigidez, porque quando falamos de perfeccionismo, falamos de rigidez comportamental. E vejam bem, quando falamos também de rigidez comportamental, que é uma característica dos perfeccionistas, não podemos esquecer os quadros físicos da rigidez. Então, vamos encontrar com muita clareza, com muita frequência, as patologias osteomusculares. É o que eu tenho observado, não só na minha clínica, como nas minhas terapias, como na medicina do trabalho que exerço. Vamos encontrar criaturas jovens, já portadoras de artrose, já portadoras de desmineralização dos corpos vertebrais, presença de bico de papagaio, osteofitos, em jovens. Artrose, até bem pouco tempo, era uma doença do idoso. No entanto, já vemos tantos jovens já portadores desses quadros artrósicos. Tendinites. Como explicar pessoas que trabalham 1 mês, 2 meses, já estão com tendinite, o chamado LER, lesão por esforço repetitivo, e outros que trabalham anos a fio, já 20, 30 anos numa empresa e não tem absolutamente nada. Os médicos contemporâneos da medicina organicista, não espiritual, os materialistas vão dizer: mas isto é uma tendência. Não há outra explicação. Mas nós que conhecemos a doutrina espírita profundamente, sabemos dos aspectos mentais, dos aspectos espirituais que a criatura traz no seu bojo, no seu código genético. As influências espirituais obsessivas influem os espíritos em nossos atos e pensamentos muito mais do que imaginamos. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Mas também tem outros fatores que devamos levar em consideração, meus irmãos. A educação. Os pais que educam seus filhos para que eles sejam os campeões, os melhores da turma. E caso não consigam, são castigados. Ou então aquelas crianças que demonstram a perfeição para serem amados, para não serem rejeitados. Eles têm que ser perfeitos.
Eles têm que ser os bons. Vamos lembrar a parábola do filho pródigo, quando aquele irmão fazia tudo o que o pai queria. Não era o filho pródigo, era o primogênito. E, no entanto, acometido por uma inveja, por um ciúmes, por um ressentimento, porque o filho voltou, caiu em si. Nem alfarrobas lá junto aos porcos ele pôde comê-las. Chegou no fundo do poço e se arrependeu, mas o primogênito não aceitou. O primogênito foi tomado por uma inveja. E ele fazia tudo certinho. Ele disse isso ao pai: tu nunca me destes um novilho cerrado para comemorar algo que eu tenha feito. No entanto, você o fez a esse irmão que errou, que saiu atrás de meretrizes. Vejam aí aquele perfeccionista que o era para ser amado, para ser elogiado, para ser querido, para ser cortejado. Claro, estamos falando de seres que trazem no seu código genético. E aí, então, a educação, a influência social, o meio ambiente, tudo isso faz detonar, como um gatilho, esse quadro perfeccionista e doloroso de ser. E todos eles, não raro, mergulham em processos de sentimento de culpa por não atingirem seus objetivos. Tornam-se então frustrados, tornam-se então incompetentes, incapazes, caem na baixa autoestima, na desesperança, na dor, e muitos procuram as vias do suicídio para aniquilarem as suas dores. Não que queiram morrer, mas eles querem sair da dor que os assola sem saberem porquê. E nós sabemos o porquê. Isso precisa ser trabalhado urgentemente, num processo chamado de flexibilização da criatura. Fora isso, realmente fica muito difícil, cada vez mais vai se tornar rígido, cada vez mais vai se tornar patológico, com expressão gritante no corpo físico, fora o processo obsessivo, como é difícil sair disso, se não houver uma compreensão, se não houver um autoconhecimento eficaz, detalhado, uma boa vontade, um querer. Então, não raro, mergulham neste sentimento de culpa, uma fixação. Clarencio nos fala, complexo de fixação. A criatura fica a gravitar ao derredor daquela ideia, daquele pensamento, daquela emoção. Enquadra-se no que André Luiz chama no livro Mecanismos da Mediunidade um circuito fechado, que fica ali a girar, sequestrando energia e alimentando este núcleo, este arquétipo deficiente, deformado, gravitando em torno dele. Vai se fixando lentamente esse caráter básico, este sentimento de culpa terrível. São delírios de culpa. São fixações mentais. André Luiz nos fala muito bem sobre isso. A criatura cada vez mais vai espessando aquela energia. Se é um circuito, é algo circunsférico. Havendo um espessamento, poderá haver um processo de materialização. E quando falamos de algo circunsférico, jamais poderemos esquecer os tumores. Os tumores oriundos da culpa, regido pelo perfeccionismo, que é regido pelo padrão de poder, o estado orgulhoso de ser. Estamos aí com uma explicação técnica do câncer, que um dia a medicina alcançará. Se fizermos a profilaxia, nós estaremos
efetivamente combatendo a possibilidade do surgimento do câncer. Existem trabalhos hoje, como uma cientista chamada Valerie Weaver, de Pensilvânia, que nos mostra que as células cancerígenas mamárias das mulheres são rígidas. São células novas, tumorais e rígidas. Ora, companheiros, rigidez física, rigidez comportamental. Então, estamos abrindo um leque extraordinário de compreensão, que a medicina certamente, talvez eu não esteja aqui para ver, muitos não estarão, mas ela certamente desaguará nesta compreensão que hoje é indivisível a mente do corpo, pois estamos como espíritos encarnados em corpos perecíveis, caracterizando o que a doutrina espírita chama de alma. Não poderemos dividir, é indivisível, espírito, perispírito e corpo físico. Porque a divisão não poderá ocorrer por ser um liame de ligação, o perispírito ligando o espírito ao corpo. É a visão paradigmática moderna da interconectividade, da visão sistêmica da vida. Tudo está ligado. Como diz Fritjof Capra, o grande físico austríaco, ainda encarnado, estamos ligados por uma teia inseparável de relações. Nada é individualizado, embora tragamos a nossa individualidade pessoal. Mas temos as interfaces com a vida, com a natureza, como nos mostra a ecologia profunda, com os outros, com os seres humanos, nossos pensamentos que se interconectam, atendendo à lei de causa e efeito. Por isso temos o inconsciente coletivo, como Jung, o grande psicólogo e médico, nos informa, nos trazendo a visão do coletivo. Trazemos a humanidade dentro de nós com as suas experiências, aliadas às nossas experiências. Vejam que coisa extraordinária. Então, a armadilha do perfeccionismo. Vamos relembrar os caracteres da perfeição. No capítulo 17º do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, o sede perfeitos, para que possamos entender a nossa jornada perfectível para chegarmos à perfeição, sem termos o perfeccionismo patológico, doloroso, que nos destroça, não só psiquicamente, assim como também fisicamente. Pois Jesus, está lá em Mateus capítulo 15, versículos 44, 46 a 48, nunca citou o perfeccionismo, ele citava a perfeição. Item 1. Sede, pois, vós outros, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Jesus nos convida à perfeição, não ao perfeccionismo, não à patologia, sim à saúde integral. E nos diz o Evangelho, com efeito, se observam os resultados de todos os vícios, e o perfeccionismo aí entra, é um vício, é uma fixação mental, está lá no circuito fechado de André Luiz, pois a criatura insistentemente busca a perfeição e nunca está satisfeito, gerando frustrações e culpas. E nos diz o Evangelho, mesmo os simples defeitos, reconhecer-se-á nenhum haver que não altere mais ou menos o sentimento da caridade. Ora, companheiro, se o perfeccionista pensa em si, é um egocêntrico, busca a perfeição, nunca está satisfeito, movido que é pelo seu estado orgulhoso de ser, como ele pensará no próximo?
todos os seus pensamentos, todas as suas ideias, o mundo das ideias, como dizia Platão, estão voltados para si, para a visão egocêntrica, egoística. E o Evangelho nos diz aqui, porque todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que lhes são a negação da caridade. E isso porque tudo o que sobrecita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que o perfeccionista tem muitas dificuldades. Quais são? A benevolência, a indulgência, ou seja, a tolerância, a abnegação e o devotamento. A criatura, para desenvolver esses sentimentos nobres, que são as leis de Deus, que estão em nossas consciências, ele precisa sair de si. Ou como diz Joana de Ângeles, ele precisa cair em si, reconhecer a sua debilidade, a sua tibieza moral, aonde ele verdadeiramente está fincado, afivelado, para então começar a olhar para o próximo. E aí sim desenvolver essas virtudes nobilitantes. Para isso temos que trabalhar avidamente o homem de bem. O homem de bem que Jesus nos trouxe. Está lá no nosso Evangelho, capítulo 17. Mais uma vez, do capítulo Sede perfeitos, e não sede perfeccionistas. Pois esses estudam suas próprias imperfeições. Vão cair em si, reconhecer suas culpas, suas rigidezes morais, comportamentais. E o homem de bem trabalha incessantemente em combatê-las. Para isso, eles precisam cada vez mais acessar esses conteúdos que estão no seu inconsciente, pela prática meditativa, o estado de prece, a recapitulação dos quefazeres do dia a dia, como nos recomenda Santo Agostinho. Todos os esforços o homem de bem emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. São conquistas milimétricas, homeopáticas. O basta se reconhecer, o seu perfeccionismo já é um avanço. Não é que de um dia para o outro ele se tornará flexível, dúctil. Não, absolutamente não, meus companheiros. Mas é uma luta. Como diz Joana de Ângeles, sem quartel, sem armas. É uma luta que ele terá que, a cada dia, a passo e passo, a pouco e pouco, ir vislumbrando suas sombras, seus complexos. Nesse período noturno tão oportuno, ele não procura, o homem de bem, dar valor ao seu espírito. Espírito egóico, espírito que visa a si próprio, visa a perfeição, pois se acha perfeito, embora traga suas inseguranças e seus medos, e ele não procura dar valor, inclusive, aos seus talentos, porque eles são criativos. Os perfeccionistas são inteligentes, são criativos, são produtivos. E com isso, cada vez mais, eles se exalçam em seus orgulhos, mas sempre com aquela ponta de desconfiança, achando que não cumpriu corretamente, que falhou, se sente frustrado, incapaz, impotente. Mas ele aproveita ao revés todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros, os homens de bem.
Vamos, então, a uma definição muito interessante a respeito dos perfeccionistas. Nós vamos encontrar no livro Um Modo de Entender uma Nova Forma de Viver, pelo Espírito Emmanuel, ou melhor, pelo Espírito Hamed, desculpem-me. A gente fala tanto de Emmanuel que fica com Emmanuel na cabeça. Hamed, e psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto. Esse livro, Um Modo de Entender uma Nova Forma de Viver, ele nos fala do retrato do perfeccionista. Iniciando uma frase de Paulo aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Diz Paulo, nosso querido apóstolo, o bandeirante do cristianismo nascente: cada um dê como dispôs em seu coração, sem pena nem constrangimento, pois Deus ama a quem dá com alegria. Exatamente. Isso é o oposto, é o antídoto para os perfeccionistas. Que a gente dê com alegria. Os perfeccionistas não são alegres, porque eles estão sempre duvidando da sua capacidade, se entristecem. É frequente, até por conta das culpas, que é a base sólida, é a fundação, vamos assim dizer, de uma construção de um edifício chamado depressão. Então, nós vamos encontrar um grande número de depressivos ou melhor, dentre os perfeccionistas. Então, os depressivos são tristes, são melancólicos, são desanimados. E o perfeccionista, não raro, ele mergulha nesse processo, nesse grande abismo, porque ele se cansa de tentar fazer bem feito e não conseguir, ele entra num processo de autopunição. Se culpa e se autopune, numa tentativa de se liberar desse sentimento de culpa. Cada vez mais vai se autopunindo. E não podemos deixar de alertar a relação da autopunição com as doenças autoimunes, companheiros. São extremamente frequentes estas relações. Então, nosso querido Hamed nos coloca aqui, baseando-se nessa segunda carta de Paulo aos Coríntios, e nos diz mais: a moldura dessa tela mental junta elementos básicos da índole do indivíduo, que possui a tendência de obstinar-se em fazer as coisas com absoluta perfeição. A matéria-prima do perfeccionista é constituída, então, das seguintes posturas, ideias e atitudes. Aqui ele engloba características, posturas, ideias dos perfeccionistas. Por sinal, com muita felicidade, Hamed nos diz: os perfeccionistas são aqueles que se estruturam e se organizam como se fosse uma estante de livros. Ou seja, tudo certinho. Título com título, tamanho com tamanho. Estamos falando, inclusive, aqui dos maníacos. É uma ligação muito íntima com um transtorno bastante comum no nosso meio, chamado TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que hoje, companheiros, abrange em torno de 3 a 5% da humanidade, cuja base é o perfeccionismo. Então vejam como isto é alarmante. O portador de TOC, ele pertence a um contingente, a um exército de 3 a 5% de pessoas no mundo. Ora, se entendermos que temos aí em torno de 8 bilhões e pouquinho de habitantes, se colocarmos 5%, vai dar simplesmente 400 milhões de pessoas. O dobro da população brasileira, que está na faixa aí de 200 milhões a 210 milhões. O dobro da população brasileira de
pessoas portadoras de transtorno obsessivo compulsivo. Então, são dados que precisamos citar, porque aqueles que trazem traços de toque, eles precisam ficar alertas. Qual é a tríade básica do toque? Medo, mania e dúvidas. Eles têm medo de errar, pois são perfeccionistas. Criam as manias, os escrúpulos para não errarem. São aqueles que vão conferir a fechadura várias vezes ao dia. São aqueles que vão ver se desligaram a televisão. Às vezes vão várias vezes para conferirem. Por aí vai. E aí, então, criam-se as dúvidas, o que reforçam as manias. E ficam nesse circuito fechado, à mercê da espiritualidade, como diz Leonel. Leonel da Escola de Vingadores, observando o desejo central, o tema básico, o caráter predominante da personalidade. É um prato feito, meus irmãos, até porque, energeticamente, os rígidos, os perfeccionistas, os portadores de toque, atraem os irmãos. Eles nos observam, mas são atraídos, porque tudo tem que ser cumprido pela lei da atração. É a lei que funciona, a lei de atração e a lei de repulsão. Entendendo a atração, vamos trabalhar para que haja repulsão. E só há uma forma, como foi dito agora há pouco, sermos homens de bem, fazermos este processo de ingresso, de internalização no nosso psiquismo, dentro da observância que nos é peculiar. Somos seres agora que não podemos negar, não podemos alegar desconhecimento. Somos seres mais observadores. Apenas fugimos constantemente daquilo que não nos interessa, para darmos cada vez mais vazão aos nossos impulsos, aos nossos instintos, dos quais não queremos verdadeiramente nos libertar. É triste e doloroso a gente ter que dizer isso, mas é uma grande realidade. E nós não somos diferentes. Temos que estar, como dizem os budistas, na suprema atenção de nós mesmos. Ou como nós espíritas dizemos, vigilantes, vigiai e orai. Continuando, Hamed nos diz, também os perfeccionistas classificam tudo que existe em extremos opostos. Eles são radicais. Ou está certo ou está errado. Não há meio termo. Eles não caminham aquele caminho tão propalado por Buda, o mestre do Oriente, príncipe Siddhartha, que tem muitas lições muito interessantes para todos nós. O Oriente nos traz muitas lições. Ele nos fala do caminho do meio. O perfeccionista está nos extremos. Ou está tudo certo. E geralmente a maioria não está certo das coisas que eles fazem. Porque estão sempre encontrando pequenos erros. E aí dizem, tudo está errado. Pois se não está certo, está tudo errado. Eles são radicais. Eles são extremistas. Eles são unilaterais. Então, Hamed nos diz, tudo que existe em extremos opostos, certo e errado, moral e imoral. Tudo ou nada. Eles são assim, radicais. Os perfeccionistas consideram-se as únicas criaturas capazes de realizar bem as coisas. Eles não delegam. Cuidado com as criaturas que não delegam, pois se acham autossuficientes, todavia inseguros, não obstante temerosos, mas mesmo assim eles se empavonam, pois o orgulho, a vaidade
lhes é peculiar. Então, eles acham que são as únicas criaturas capazes de realizar bem as coisas. E, obviamente, querem sempre estar com a razão, porque o grau de exigência deles é extremamente grande, gigantescamente falando. Outro detalhe, nos fala Hamed, eles trabalham sem interrupção. O trabalho é seu lazer preferido, porque cada vez mais eles querem buscar essa perfeição aonde não vão conseguir. Ficam horas a fio, debruçados em textos, em planilhas, trabalham sem interrupção, porque estão sempre encontrando defeitos. Por isso são criativos, o lado positivo. Por isso são inteligentíssimos. Por isso são produtivos. Mas tudo isso leva à exaustão psíquica. Então abre-se mais uma vez um leque de opções negativas para esses irmãos. Eles têm pavor de cometer erros. Para ele, o perfeccionista, o êxito não é condizente com a timidez. Para ele, embora muitos, por insegurança, por medo de não atingirem seus objetivos, se revistam de uma máscara chamada timidez. A timidez é uma persona, é uma máscara do medo, da insegurança, porque o tímido, ele se retrai. Ele tem medo de ser julgado, ele tem medo de se expor, ele tem medo da crítica, da ironia, do deboche. Então eles se fecham para não se exporem. Embora os perfeccionistas compreendam isto, mas muitos atuam ou se revestem desta máscara para proteger o medo e a insegurança que os próprios trazem. Mas, como nos diz Hamed, eles têm enorme necessidade de aplauso, de elogio, de estima. Eles querem ser elogiados, colocados no ápice. Pois, afinal, como dito, são inseguros. Então, eles precisam desta segurança vinda do meio ambiente, ou então da família. Por isso, eles buscam a perfeição para serem amados, para não serem rejeitados, para serem elogiados. É o menininho bom. É o primogênito da parábola do filho pródigo, que fazia tudo certinho para obter vantagens com seu pai. Vejam como as criaturas ainda percorrem, trilham um caminho da imperfeição, porque estamos falando de percentuais. Se levarmos em consideração a ligação do perfeccionismo com a depressão, que hoje acomete de 15% a 20% da humanidade ou mais, pois tem muitos quadros depressivos não diagnosticados ou passam despercebidos, ou o próprio paciente não procura os profissionais da área de saúde mental. Nós estamos vendo que o perfeccionismo é um flagelo que nem sempre é revelado, mas a criatura sofre interiormente. E por serem inseguros, incapazes, frustrados diante da impossibilidade de alcançar a propalada perfeição, eles mostram inferioridade, complexo de inferioridade em relação aos outros. Mas, no fundo, acreditam serem superiores, tal é o seu orgulho. Eles também se desculpam ou se justificam insistentemente pelos seus erros. Estão sempre a pedir desculpas, porque a culpa ali está clara, revelada, diante da impossibilidade do acerto que eles tanto procuram e tanto pretendem. Por isso, eles esperam em demasia a consideração alheia. Dramatizam problemas e conflitos, são dramáticos, supervalorizam
superdimensionam os problemas, principalmente em consideração a si mesmos. Se sentem abandonados, rejeitados pela família, pela sociedade, pelo mundo e até por Deus. São dramáticos. E o que é mais importante, eles resistem às ideias e conceitos novos, porque isso pode expor suas fragilidades. Eles querem absolutamente proteger. Então são arraigados àqueles padrões arcaicos, obsoletos, aqueles padrões para eles inultrapassáveis, porque são as leis que regem o seu psiquismo. Então, eles detestam mudanças paradigmáticas, ideias novas de outras criaturas. Por isso não delegam, por isso se isolam, por isso sofrem. Eles têm dificuldade em relaxar, estão sempre presos a obrigações. São tensos, são rígidos. Acabei de citar aqui a rigidez física. Vivem contraídos. Isso provoca dores musculares lancinantes. Olhem a fibromialgia, que são grupos musculares chamados tender points, que são atingidos por esta mente, esta energia mental rígida. Companheiros, como estas situações são sérias e como é importante a doutrina espírita nos trazer esses ensinamentos para quebrar esses paradigmas conservadores, cartesianos. O espírito ele tem que estar aberto às novas ideias. Não é que isso vá gerar abalos doutrinários, absolutamente. A ciência não está aqui para denegrir a doutrina espírita, para derrubar, derruir a doutrina espírita. A ciência está aqui para atualizar a doutrina espírita. Isso que temos que entender. Continuando, Hamed nos diz, os perfeccionistas têm obstinação pela ordem. São todos ordenados, todos certinhos. Isso me lembra os soldadinhos de chumbo, hirtos, duros, inflexíveis. Mas não. O que temos que entender é a quebra, a mudança desses paradigmas. É a flexibilização. Isso me lembra um conto muito interessante, quando um sábio japonês, mas que ainda precisava de informações, estava no seu jardim de inverno, em pleno inverno. Ele começou a observar as suas plantas lá do jardim. E ele começou a observar que a neve caía em cima de um galho de cerejeira. Chegou um determinado momento que o peso da neve era tão grande que quebrou o galho e ela caiu no chão. Aí ele observou um ramo, uma árvore chamada salgueiro, e no seu ramo, caindo a neve, caindo a neve. Chegou num determinado momento, o peso da neve era tão grande que o galho se flexibilizou, a neve caiu no chão e o galho voltou à sua posição de origem. Ele teve o despertar naquele momento, entendendo a vida naquela simbologia. Tudo que é rígido, companheiros, quebra. Tudo que é flexível, vive. Por isso Jesus cita o feixe de varas, que são difíceis de se quebrarem. A união e a flexibilidade. Vejam a sabedoria do mestre. A vara flexível, assim como o ramo do salgueiro. E nós quebramos literalmente por nossas rigidezes. Isso que é importante entender. A flexibilidade. Não é a negligência. Não é sentarmos no trono da inércia, deixar tudo correr. Não. Temos que trabalhar sim, mas trabalhar com flexibilidade.
E para a gente poder fechar esse tema, falaríamos muito mais sobre isto, mas Hamed nos diz: os perfeccionistas têm compulsão pela limpeza. Por mais que limpem, sempre vão chegar a uma sujeirinha, a um cisco. E eles vivenciam, como já disse, o mundo das culpas, o tormento das culpas, as fixações, os complexos de fixação. O que é um complexo? Complexo, segundo Carl Gustavo Jung, são energias psíquicas carregadas de afetividade, de emoções, que têm a sua independência, a sua autonomia, e que emergem, chegam à mente consciente, que quando nós, pela consciência, dominamos esses núcleos, esses complexos, vai havendo um equilíbrio. Aí esses complexos são os quadros neuróticos. Quando eles nos dominam, tornam-se autônomos e independentes, e aí então estamos diante de surtos psicóticos. Então vejam, mais uma vez, a importância do que a doutrina nos traz. Os perfeccionistas têm na sua conduta regras rígidas, normas sociais. E Hamed aqui encerra dizendo: quem busca a perfeição neste mundo de provas e expiações se esquece de viver e não consegue perceber a alegria imanente na própria existência humana. Como vos afirmei, são criaturas fechadas em si próprio, duros, sofridos, exigentes para consigo mesmo, inflexíveis, ansiosos. A ansiedade é muito comum nessas criaturas. Portanto, não são alegres, não são relaxados e, consequentemente, não são felizes. Deus ama, como disse Paulo, a quem dá com alegria e não a quem dá com perfeição, porque estamos distantes da perfeição. Então precisamos ser alegres, espontâneos, flexíveis, pois afinal ninguém nos exige nada a não ser a própria exigência. Ninguém nos julga, nem nos condena com tanta severidade como nós mesmos muitas vezes o fazemos. Companheiros, é sempre uma alegria estarmos aqui dissertando sobre esses assuntos tão comuns, tão frequentes, tão presentes, há mancheias na humanidade, que ora habita este orbe de provas e expiações, já ingressando num orbe de regeneração, onde tudo isso está se avultando em virtude da transição planetária. As camadas que circundam o nosso orbe estão se tornando mais sutis. Os campos eletromagnéticos do nosso perispírito também. Estamos vivendo momentos de comoção, de traumas, gerando abalos psíquicos, gerando um estado não comum de consciência, havendo uma semi-libertação perispirítica e havendo o desdobramento do perispírito, aflorando as memórias pouco dignas. Daí essa quantidade imensa de desequilíbrios, de surtos, que são necessários para este planeta em transição. O que nós, espíritas, devamos fazer é envergar a bandeira da caridade e auxiliar esses irmãos. Como nos afirma Erasto no Evangelho segundo o Espiritismo: ide e pregai. Vós sois os eleitos de Deus. As línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. A nossa responsabilidade é imensa, meus irmãos. E o autoequilíbrio. Como vamos ajudar o próximo se não estamos equilibrados?
Então, precisamos urgentemente trabalhar as nossas questões pessoais, ora vigentes, para o grande trabalho profícuo de transformação moral. Qual o objetivo da encarnação? Questão 132 do Livro dos Espíritos. Chegarmos à perfeição, e não ao perfeccionismo. Mais uma vez, Jesus nos diz: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Chegarmos à perfeição relativa. E necessitaremos, carecemos de inúmeras encarnações. Pois, como nos diz Joana, cada encarnação é uma virtude a ser adquirida. Muita paz em nossos corações e que Jesus sempre nos abençoe em nossa jornada intérmina para buscarmos melhores caminhos. Graças a Deus e que assim seja. Doutor Rubim, como essa fala, tenho certeza, mexeu com cada um de nós, né? Como a gente se identifica com tanta coisa, identifica muitas coisas da nossa história, relacionamentos, posturas nossas, né, de irmãos, e que é importante, né, ouvir essas coisas para que a gente possa pensar mais sobre isso, né? Assim, eu pessoalmente me senti bastante tocada com a sua fala e acredito que muitos também, os comentários aqui até no grupo do lar, de muitos se identificando, identificando histórias, muito importante. E nós temos algumas perguntas aqui, eu posso fazer as perguntas? Quantas forem necessárias, tá? Que bom, Hoje é sexta-feira, amanhã é feriado, que é feriado porque é sábado, né? sim, Muitos vão descansar, então não fiquem preocupados comigo. Eu estarei aqui disposto a responder todas as perguntas. que bom. Então, a primeira pergunta é do Luciano Ramos. Ele fala assim: buscar o seu melhor não deve ser válido? Sim, sim, claro, eu informei isso. Nós estamos aqui para buscarmos a perfeição. O problema está em sofrer com isso. Porque quando a gente sofre, isso torna-se patológico. Buscar o melhor sem sofrimento. Porque o sofrimento denota revolta, baixa autoestima, culpa, né? Autopunição, ansiedade, tudo que falei, depressão. Né? Então, nós não estamos aqui para sofrer. Pelo contrário, nós estamos aqui, como disse Paulo, para darmos com alegria, com espontaneidade, com naturalidade. O sofrimento denota um desregramento do espírito. Por isso, o perfeccionismo é diferente da perfeição. Perfeição é buscarmos, e se não conseguirmos, ótimo, não consegui hoje, vou conseguir amanhã. Para isso existe o auto-perdão. Não é se ficarmos fixados em culpas. A culpa, ela, quando nos empurra para o arrependimento, ótimo. Agora, quando ela nos empurra para o fosso das dores, para um quadro de fixação, isso é terrível, isso é doentio. Então, acho que é fácil nós entendermos o perfeccionismo como patologia da perfeição. É um pouquinho diferente, companheiro. Deixa mais uma pergunta aqui. Quando uma pessoa tende sempre a ver um modo melhor de fazer as coisas de forma mais rápida e eficiente e fica insatisfeito de ter que fazer de outro modo, a não ser o seu que julga melhor, isso seria um perfeccionismo tendendo a frustrações? Pode ser. Quando ele visa esse lado e não abre mão, mesmo antes o outro sendo melhor, isso é orgulho. Né? Agora, o orgulho ele pode desaguar no perfeccionismo, porque o perfeccionismo é procurar fazer bem feito e não conseguir e se autopunir e sofrer. Isso é uma condição. Perfeito?
Agora, quando ele se foca numa monoideia que ele criou, não abre mão daquilo, nós chamamos de reducionismo. Reducionismo, a pessoa se reduz a uma ideia e não abre mão daquilo. Ele acha que aquilo é o certo. Esse é orgulho. O reducionismo é um orgulho. Não é? Então, ele está fechado numa monoideia. Eu disse aqui, numa das características do perfeccionismo, que eles resistem às ideias novas, a novos paradigmas, porque eles estão fechados numa monoideia, dolorosa. Agora, se em cima desta monoideia, por não abrirem mão para outras ideias, eles ali executam esta monoideia com perfeccionismo, querendo atingir a perfeição e não conseguindo, porque estão sempre duvidando, esse é o grande problema, porque o que rege esse processo é insegurança. Essas criaturas são inseguras, são medrosas e compensam com a perfeição que eles não vão atingir. Estão sempre encontrando defeitos, dúvidas, né? Eu falei aqui do toque, medo, mania e dúvidas. Estão sempre duvidando. É um texto que falta uma vírgula, falta um ponto. Não, aqui não é ponto, é crase, é ponto e vírgula. Olham, releem, por isso eles ficam horas a fio. Lembra-se que eu falei que o trabalho é o seu lazer preferido? Porque por mais que façam, e às vezes ele é aprovado até por uma banca, no entanto, eles estão sempre achando que não está perfeito. Por isso é patológico, porque gera sofrimento. Perfeito? Uma outra pergunta. Em sua fala, vejo claramente que tenho traços de perfeccionismo, chegando a me exaurir naquilo que estou fazendo. Você acha que a filosofia do minimalismo, de simplificar a vida, é a solução? Nós temos que simplificar tudo, não exorbitar, não exagerar. Agora, simplificar não significa ser negligente, né? Cair na negligência. Como diz o outro, deixar correr. O descaso, a indiferença. Hoje estamos vendo inúmeras criaturas, principalmente jovens, portadores dessa indiferença. Eu considero esses indiferentes aqueles que ainda estão na porta larga, a porta da perdição, dos prazeres, do hedonismo, do prazer acima de tudo. Quem cita muito bem isso é o grande sociólogo que desencarnou recentemente, polonês, Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman fala da modernidade líquida. São as criaturas sem sentido pela vida. O vazio existencial, altamente terrível nos dias atuais, levando muitos jovens por desespero ao suicídio, por não terem um sentido pela vida. Ele cita com muita propriedade, modernidade líquida, porque tudo se esvai. Então busca um prazer, daqui a pouco está buscando outro, daqui a pouco está buscando outro, e não param, porque, como diz o velho ditado, eu busco aquilo que eu não tenho. Eles nunca vão ter, porque estão sempre querendo ter mais. Então não há um processo de plenitude. A plenitude nós vamos encontrar na espiritualização da criatura, e não nessa busca desenfreada pelo hedonismo, pelo prazer acima de tudo, pela impermanência das coisas, que seria uma outra explicação. Porque, no fundo, tudo é impermanente para essas criaturas. Comprou um carro, daqui a pouco, no dia seguinte, já está usado, já quer comprar outro, já quer mudar de roupa, já quer trocar camisa, porque tudo para eles, e é uma grande realidade, e que gera sofrimento, é impermanente. Joana de Anjos faz um estudo excepcional no livro Plenitude sobre a origem e a causa dos sofrimentos. E ela cita, baseada nos estudos do Oriente, do Buda, o sofrimento pela impermanência das coisas. Então, essas criaturas sofrem pela impermanência, sofrem pelo amanhã. Olha a ansiedade aí presente, porque vão envelhecer, porque vão perder o vício, porque as coisas vão praticamente sucumbir, vai haver perdas.
Eu gosto muito de citar o Pierre Weil, o educador francês, que ele nos diz que a raiz de todo o sofrimento humano, guardem isso porque isso é muito importante, e é a grande realidade. A raiz, volto a repetir, de todo o sofrimento humano é o apego. E o apego não significa só apego material, assim como também não o apego sentimental. Mas o pior apego são as nossas crenças. Aquilo que estabelecemos, que convencionamos como correto. E o perfeccionista é um apegado às suas ideias. E o apego gera o medo. Medo de perder aquilo que ele pensa que é dele. Olha a impermanência das coisas. E o medo leva ao estresse. Ansiedade, estresse é mal do mundo moderno. Por isso as criaturas estão estressadas, estão imperativas, né? E o estresse reforça o apego. Então eu cito esses indiferentes que estão na porta larga, mas um dia, inevitavelmente, inequivocamente, o sofrimento vai bater à porta deles. E se for um sofrimento pequeno, eles vão passar por cima, mas virá um outro maior. Não tem jeito, porque a dor terá que visitar essas criaturas. Só a dor, como diz Leon Denis, as sensibiliza. Não há outro caminho para a sensibilização do espírito nos dias atuais que vivemos de modernidade líquida, a não ser pela dor. Lamentavelmente, a gente sabe disso, mas é uma necessidade que muitos vão ter que passar. Se não for aqui, será em orbes, onde há prantos e ranger de dentes. Mais uma pergunta. Eu vou ler como foi passada, né, não sei se eu compreendi bem, se você vai compreender bem. Podemos, então, ser perfeccionista nas atividades da vida material, se não gerar qualquer sofrimento? E também será uma fuga para não olhar para dentro e trabalhar o que realmente importa? Bom, essa pergunta ela está subdividida, né? Trabalhar a perfeição não é ser perfeccionista. Volto a dizer para que a gente não confunda, né, os termos. Se a gente está buscando a perfeição, nós não estamos sendo perfeccionistas. Perfeito? E embora o perfeccionista possa trazer vitórias em todos os campos, qual é a zona, a linha fronteiriça, né, entre o que é certo e o que é errado? Volto a dizer, é o sofrimento. Se você está buscando a perfeição, eu gosto muito bem de fazer essa distinção, porque o perfeccionismo está ligado a sofrimento. Embora possa trazer algumas vantagens pessoais, de conquistas, de aprimoramentos. Mas essa linha tênue disso que eu estou afirmando para o sofrimento é um pulo, porque o perfeccionista ele está sempre insatisfeito. Perfeito? Ele está sempre insatisfeito, ele está sempre achando que não fez bem feito. Agora, se ele achar que está fazendo bem feito, eu prefiro mudar o termo. Ele está buscando a perfeição e não ser perfeccionista. Eu quero deixar isso bem claro. O perfeccionista é aquele que está sempre insatisfeito com aquilo que ele faz. Pode ter ali uma comunidade imensa aplaudindo. Olha que coisa maravilhosa. Ele não está satisfeito com ele próprio. Ele vai achar uma palavra que está errada, uma vírgula que está errada. Ele sofre. Já aquele que o faz naturalmente, procura fazer bem feito, esse não é um perfeccionista. Ele está trabalhando a perfeição. E se por um acaso ele incorrer em algum erro, ou descobrir que errou, ora, meu Deus, eu errei, ótimo, vou aprender com esse erro, vou procurar fazer melhor da outra vez. Ele se desculpa, ele se perdoa diante do erro. Isso não é ser perfeccionista. O perfeccionista sofre, ele traz culpa dentro de si, está sempre se autopunindo,
diante de algo que ele acredita que não fez bem feito. Então, isso nós temos que fazer essa distinção bastante clara. Termina a segunda parte da pergunta aí, por favor. Eu respondi a primeira parte. Sim, a segunda parte. E também será uma fuga para não olhar para dentro e trabalhar o que realmente importa? Perfeitamente, perfeitamente. O perfeccionismo é uma compensação da sua fragilidade, porque ele traz na sua raiz medo e insegurança, regidos pelo ego, regidos pelo padrão de poder, pela arrogância, pela prepotência, pelo estado orgulhoso de ser. E quando a criatura incorre num erro ou fracassa, então vem a baixa autoestima, vem um cortejo imenso sintomatológico psíquico. Então, o que ele faz para compensar? É igual a criança. Eu citei isto. A criança, para ser amada, ela procura ser perfeita para os pais, que aí passam a elogiá-la, a carinhá-la. Lembram do filho pródigo, a parábola do filho pródigo? É o primogênito, que fazia tudo certinho, que o pai determinava. É uma simbologia, né? Claro. E aí, quando então o pai resolveu premiar o filho que voltou, que caiu em si, ele ficou com inveja, ficou com ciúmes, ficou com mágoa, porque ele nunca tinha matado um novilho cerrado para ele. Fazia tudo certinho. Então, tem muitas crianças que trazem, né, no seu código genético o perfeccionismo, porque erraram no passado. Isso é muito interessante. Esses fatores eclodem na educação. Tá? De pais que, às vezes, rejeitam o filho, abandonam o filho. Então, eles, para serem amados, o que eles fazem? Compensam. Procuram ser perfeitos, entre aspas, para que sejam queridos, amados, elogiados. Então, é também uma forma compensatória psíquica diante de seus medos, diante de seus temores, diante de suas inseguranças. É uma estratégia, seria o termo correto, uma estratégia psíquica para receberem todo o apoio, o elogio, né? E também, de certa forma, procurar fazer bem feito para tentar compensar as suas inseguranças. Só que eles nunca vão atingir esse objetivo, o que reforça as suas inseguranças. Vão cair no famoso circuito fechado de André Luiz. Mais uma pergunta. Boa noite. Você acha que o perfeccionismo aumenta nesses dias de tecnologia entranhada em nossa rotina, em virtude de estímulos conscientes e inconscientes do nosso desejo central, onde gravitam nossos pensamentos? Sim, a tecnologia são fatores externos. A gente tem que deixar muito claro o ser holístico, perfeito? Com predominância de uma área sobre outra, porque não existem fatores igualitários, perfeito? Equilibrados, quantitativamente, não são mensuráveis, mas eu estou falando em termos simbólicos. Mas temos que pensar no ser como um todo. A criatura não se torna perfeccionista por acaso. Se ele não trouxer essas tendências, estas predisposições, que de repente foram criaturas perfeccionistas no passado, ou faliram estrondosamente e então se propõem uma encarnação a não errarem, a não falharem, a não fracassarem. É muito interessante para aqueles que trabalham com regressão de memória, eu vejo muito isso, a chamada frase decisão. Nós estamos diante de um paciente e chega um determinado momento na regressão que nós induzimos o paciente a que vá à morte. Como é que ele morreu? O que ele sentiu diante da morte? Que às vezes isso tem um peso muito grande, a morte para o paciente.
E nós escutamos uma frase, muitas vezes, quando elas não são espontâneas, nós incentivamos, estimulamos que o paciente que está ali num processo regressivo, num quadro hipnótico leve, eles digam, né, uma frase importante, impactante. Então, a gente escuta com muita frequência a seguinte frase: não vou errar nunca mais. Olhem o peso disso na economia desse espírito. Então, isso está no código genético. Não vou errar nunca mais. São os perfeccionistas. Então, eles trazem isso, em primeiro lugar. Em segundo lugar, temos que levar em consideração a sociedade hoje, altamente competitiva. Você tem que ser o melhor para conseguir um emprego, você tem que ser o bom, você tem que ser o extraordinário diante das dificuldades profissionais que ora vigem ainda por aí. Então, você é treinado para ser o melhor, para conseguir um emprego, passar num concurso. A sociedade hoje, ela tem essa visão hoje unilateral, de pegar os melhores na informática, os melhores em outros setores. Ou seja, é a exigência do mundo externo, do mundo social que te circunda. Em terceiro, a educação, que faz também eclodir, fazem eclodir os fatores, né, predisponentes do perfeccionismo. São os pais que cobram dos filhos, tem que ser o melhor aluno, tem que tirar a melhor nota, senão vai ficar de castigo. Ou então o contrário, as criaturas que trazem, né, essas tendências perfeccionistas, eclodirem mediante uma rejeição, um abandono. Então, eles têm que ser perfeitos para serem amados. Vocês estão vendo como isso é extremamente complexo? E como você citou, foi companheiro ou companheiro? Não sei, não tem o Bom, nome. não tem importância. Você falou do tema básico, de Leonel, da Escola dos Vingadores, né? Que eles estão atentos aos nossos desejos centrais, aos nossos temas básicos, ao caráter predominante das nossas personalidades. Então, eles vislumbram essas criaturas e são atraídos. Nós é que atraímos. Em verdade, foi Vitor que colocou aqui. Pois é, Vitor. Eu gosto muito de uma fala de José Herculano Pires. José Herculano diz que não existe a obsessão, simplesmente. Só existe obsessão porque existe a auto-obsessão. São as fixações mentais, são os nossos caracteres de personalidade, nossos temperamentos. Então, é um processo de atração, uma atração natural, pela sintonia, pela afinidade psíquica. Então, você engloba aí na sua pergunta todos esses fatores de encarnações passadas, né, de educação, do meio ambiente que você vive, as questões sociais, as questões espirituais. Lógico que há um predomínio de uma área sobre outra. Uma é mais sólida, uma é mais permanente, uma é mais instigante. Mas, volto a dizer, as criaturas já trazem, na sua arquitetura espiritual, esta tendência. Elas podem até não serem perfeccionistas e, diante de tantas exigências, elas procurarem naturalmente buscar a perfeição e até se tornarem. Existe essa possibilidade, mas é muito mais fácil entender que essas criaturas já trazem no seu bojo espiritual essas tendências. E aí vem as manifestações todas aqui citadas para que haja a eclosão deste processo patológico. Doutor Rubim, a última pergunta. Quais exercícios espirituais o senhor recomenda como antídoto ao perfeccionismo? Pois é. Basicamente, nós temos um exercício único,
Claro que antes de chegar a esse exercício, eu vou citar todos os recursos que a Casa Espírita nos proporciona, nos propicia. O estudo, fundamental estudo, como fizemos aqui, essa reunião de estudos. Água fluidificada, sempre vai nos ajudar. Os trabalhos desobsessivos, perfeito? Colocar o nome na irradiação, o passe magnético, poderoso. Tudo isso são fatores importantíssimos para nos ajudar. São adjutórios. Adjutórios no grande trabalho. Agora vou então citar o trabalho mais crucial, mais importante, para que nós possamos vencer gradativamente nossas tendências. O autoconhecimento. Não há outro método. Aliás, não sou eu que estou falando. Allan Kardec perguntou, e todos sabem da pergunta e da resposta. Eu volto a ressaltar, realçar a pergunta feita por Allan Kardec. Ele assim pergunta: qual o meio prático mais eficaz para a gente melhorar, para se melhorar nesta existência e vencer as tentações? Então, preste atenção na pergunta feita pelo codificador, o mestre Lyonês. Qual o método mais eficaz? Colocamos aí um advérbio. Ele colocou um advérbio. Ou seja, não há outro. Por exemplo, nesse grupo de 10 pessoas, qual é a criatura mais inteligente? É fulano. Não há outro mais inteligente do que ele. Nesse grupo de misses, num concurso de misses, qual é a mais bonita? É a fulana que ganhou o título. Significa que não há outra tão bonita quanto ela. E Kardec foi muito feliz. Qual o método mais eficaz para a gente se melhorar? Não foi a pergunta? Para a gente vencer as tentações que estão dentro de nós. Não são só as tentações externas, das exigências e das competitividades. São as tentações que representam o nosso psiquismo, a nossa personalidade que compõe a nossa individualidade. Então, qual o método mais eficaz para superarmos essas nossas tendências? A resposta veio de Santo Agostinho. Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Portanto, é um trabalho que ele nos recomenda na questão logo a seguir a... É 909, né? Ou 919? Agora me fugiu. 909? Acho que é, né? Bom, não importa o número. Mas logo a seguir, na A, 919, escreveram aqui. Ótimo, obrigado aí pela ajuda. 919, realmente. Mas 919A, ele pergunta, ele nos dá o caminho. Aproveitarmos a noite para fazermos nossas reflexões, retrospectivas do que fizemos, do que não fizemos, do que deixamos de fazer. É uma autoanálise. Uma autoanálise. Fazemos a retrospectiva do dia. Santo Agostinho, meus queridos irmãos, está, em verdade, nos recomendando a meditação. Porque a noite traz a sua peculiaridade. À noite já estamos soltando as amarras do perispírito. A partir das 18 horas, mais ou menos, já começa a haver o que chamamos de semi-libertação do perispírito. Para quê? Para que a gente possa dormir. O corpo dorme, o espírito vai ingressar no mundo espiritual. Então, a partir mais ou menos das 18 horas, por que eu estou falando 18 horas? É o crepúsculo, é o anoitecer. E é exatamente quando começa a trabalhar a glândula pineal, a glândula do pensamento, a glândula da mediunidade, porque nós vamos lidar com espíritos. Chamamos isso de mediunidade onírica.
Nós vamos interagir com irmãos no mundo espiritual. Então, o fenômeno da mediunidade é idêntico. Por isso, a mediunidade é feita, né, com as luzes apagadas. Porque à noite começa a haver o bloqueio do quiasma óptico e a glândula pineal começa a elaborar o hormônio do sono, a melatonina. Todo este processo, todo esse cortejo que eu estou aqui informando, é quando vai haver o processo de expansibilidade do perispírito, o desprendimento e o desdobramento. Pois é. Por que eu estou citando isso? Porque o perispírito, quando ele se desdobra, é porque ele estava dobrado. Ou não. Quando você desdobra uma toalha, é porque ela está dobrada. Então, antes de desdobrar, o perispírito está dobrado. Pois é. Charles Fritz, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele informa Leon Denis que as memórias do perispírito estão nas dobras do perispírito, nas dobras perispiríticas. Ora, companheiros, você começa a ver naturalmente, mecanicamente, um processo de desdobramento, para quando você começar a dormir, o espírito poder se libertar do corpo, ainda vinculado ao corpo pelo fio prateado, pelo fio perispirítico, as memórias afloram. E principalmente, mormente, as memórias atuais, que foram a do dia. Não só essas, mas principalmente essas. E se elas afloram, se elas vêm à mente consciente, daí os distúrbios psicológicos acontecerem muito nesse horário, os surtos, os quadros depressivos, porque as memórias afloram, para que todos possam observá-las, essas memórias, do que nós fizemos, do que não fizemos. Então vejam a sapiência do nosso querido Santo Agostinho, a nos informar o que acontece. Agora, quais são os seres humanos que fazem isso? Não vamos esquecer o que André Luiz nos disse: poucos os seres humanos encarnados dormem para o bem. A gente acha que é só chegar na cama e orar. Não fizemos o retrospecto, a recapitulação do dia, como nos recomenda Santo Agostinho. Fazemos isso? Fica essa pergunta no ar. Será que nós vamos dispor de tempo? Ou estamos preocupados com a novela, com o futebol e bateu o sono, vá para a cama? E faz uma prece muito rápida. E isso é suficiente? André Luiz nos diz, poucos os seres dormem para o bem. Porque devamos fazer antes o quê? Esta chamada análise, recomendada por Santo Agostinho. Por isso que a doutrina espírita é fantástica. Ah, eu já li a codificação inteira. Aí fica a pergunta, você estudou? Ou alguém te informou? Você frequentou o ESD? Aí que a gente aprende. Para a gente poder tirar de uma questão os fundamentos, a importância. Portanto, companheira ou companheiro que fez essa pergunta, qual o método mais eficaz? Então, que você possa fazer isso, e todos que estão aqui me ouvindo, e eu também me incluo, eu não vou negar que tem dias que eu estou tão cansado que eu não me preocupo com isso, é bater na cama e dormir, mas será que a gente não pode dispor de 3, 4, 5 minutinhos? Aproveitar que a glândula pineal está trabalhando, que está havendo desdobramento, que as memórias estão aflorando, que estamos entrando em estados alfa, estados alterados de consciência, onde se processa a meditação, o autoconhecimento, que isso é útil para todos nós? Será que não vale a pena isso? Pois é, então o autoconhecimento. Do autoconhecimento, nós vamos partir para a autoaceitabilidade. Eu tenho que me aceitar, eu tenho que aceitar aquilo que eu sou. E não ficar criando camuflagens ou justificativas, sendo homens aparências, como diz Joana de Ângeles, hipócritas, para oferir lucros pessoais. Então eu tenho que me aceitar. Autoconhecimento,
autoaceitação. Aí sim, nós vamos propor a nós mesmos o que nós chamamos de transformação. Criarmos um novo paradigma, uma nova proposta. Qual é? O oposto. O grande sábio da psicologia, Carl Gustav Jung, nos fala que a vida nasce do atrito dos opostos, para que haja a integração. Nós não vamos tirar o conteúdo e jogar na lata do lixo. Não é assim que funciona. Nós temos que criar uma vacina, nós temos que criar uma imunização. E esta imunização, segundo a recomendação de Jung, é criar um oposto. Então vamos supor aqui, para a gente terminar essa resposta, vamos supor que este dia foi de uma profunda mágoa. Eu me magoei com fulano, com Beltrano, com Cicrano. E aquilo não saiu da minha cabeça, está fixado. Olha a fixação mental. Estou gravitando em torno desta mágoa. Aí vou fazer meu autoconhecimento. Vou identificar esta mágoa. Vou procurar trabalhar o quê? O oposto. O que eu tenho que gerar dentro de mim para que haja o atrito dos opostos? O perdão. E aí você vai fazer, como diz o Jung, a integração da mágoa com o perdão. A mágoa vai deixar de ser mágoa, ou melhor, vai ser menos mágoa. E eu não vou perdoar totalmente. Por isso que Jesus nos recomendou perdoar 70 vezes, 7 vezes. A cada ofensa, um perdão. Então não vou perdoar literalmente, assim como não vou ficar magoado como estava. Mas vou ficar com menos mágoa e já vislumbrando o perdão. Isso chamamos em psicologia de integração de opostos. É isso o meio prático mais eficaz que Santo Agostinho, parafraseando Sócrates, nos informou e nos respondeu na questão 919 do Livro dos Espíritos. Te dei a dica. Agora bote em prática. Autoconhecimento. E se aliado ao autoconhecimento você entrar em prece, beber uma aguinha fluidificada do centro, já tendo recebido o passe magnético. O passe magnético é um trabalho mediúnico. E como geralmente é à noite, que as reuniões doutrinárias presenciais são à noite, você já vai chegar em casa meio que semi-liberta do corpo físico, já num estado não comum de consciência, como nos fala Stanislav Grof. Eu gosto muito de estado alterado de consciência, facilitando a meditação, facilitando o autoconhecimento. Então, o trabalho começou no passe magnético lá na Casa Espírita. Ainda tomou aguinha fluidificada, que também vai contribuir. Então, vejam que recursos maravilhosos nós temos. Mas o autoconhecimento é o meio prático mais eficaz para a gente se melhorar. Acho que está respondida a sua questão. Doutor Rubim, não temos mais perguntas. Que bom, né, te ouvir essa noite. Gratidão, né, por compartilhar conosco tantas informações. Tenho certeza que cada um de nós que aqui está nessa noite está levando assim, importantes reflexões, né, para se fazer, né? E isso é muito importante, né? Todo mundo comentou aqui no grupo, né? Ah, está mexendo comigo, ah, está me fazendo refletir. E nossa gratidão profunda por trazer, né, essa possibilidade para cada um de nós que está aqui essa noite. E esperamos poder, em breve, tê-lo aqui novamente, virtualmente, em outros momentos, quem sabe, termos você lá no nosso lar, Francisco, se assim for possível, né? Já estive aí. Já esteve, sim. Temos você de novo. Eu lembro de você lá. Já tem uns 2 anos, mais ou menos, né? Eu fui com o presidente da
da AME Macaé. Como é o nome dele, meu Deus? Você esteve com o doutor Alain, né? Alain, Isso, exatamente. Fui com isso. Alain e eu fiz uma palestra, ela foi dirigida esqueci, é o Jorge, né? George, Que nosso já companheiro, desencarnou, né? que já desencarnou. Me lembro claramente dele, cabelinho branco, muito Isso, simpático, isso, muito isso. amável. Um querido amigo nosso, né? É Que agora verdade. está em outras esferas, mas com certeza muito ligado a cada um de nós. Então, a nossa gratidão por tantas reflexões, por compartilhar tantos conhecimentos. Foi muito bom, foi maravilhoso e que possamos nos encontrar em breve. Graças a Deus, estou aqui à disposição para servir, né? Acho que isso tudo é buscar no ensinamento do Cristo que estamos aqui para servir e não para sermos servidos. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Então, a todos que estão aqui conosco, que nos acompanharam, a nossa gratidão. Hoje podemos compartilhar de momentos de reflexão tão importantes e que possamos levar isso para as nossas vidas, né? Que isso que é importante. Não só assistir a uma palestra, mas podermos deixar que tudo isso possa fazer um sentido em nossas vidas. Então, hoje a gente pôde ouvir muita coisa que pode continuar reverberando dentro de nós e fazendo sentido, porque é assim, né? Num primeiro momento a gente recebe, se a gente realmente acolhe, podemos ficar com isso durante bastante tempo, fazendo sentido em nossas vidas. Então, gratidão a todos e vamos fazer a nossa prece, agradecendo por mais uma oportunidade, né, como essa, de estarmos aqui. Lembrando da nossa aguinha, quem não pegou ainda há tempo de pegar, como mais um recurso que podemos utilizar para nos harmonizar, né? Já para essa noite, onde já estamos desprendendo aí o nosso perispírito, né? Lembrando da importância desse momento, de nos prepararmos para ter uma boa noite, né? Um sono do bem, para aproveitarmos e fazermos as nossas reflexões que nos trazem a possibilidade de termos dias melhores, de sermos melhores, né? Porque estamos nos conhecendo mais e mais. Então, vamos agradecer, fazer a nossa prece final. Deus, nosso Pai de amor, Jesus, nosso Mestre, quanta alegria nessa noite por podermos mais uma vez estarmos aqui reunidos, buscando sempre o melhor para cada um de nós, buscando o caminho nos ensinado pelo nosso Mestre Jesus, cujo guia se encontra no seu Evangelho, e que possamos a cada dia procurarmos ser pessoas melhores, que possamos aprimorar os nossos conhecimentos, mas principalmente o nosso autoconhecimento, que possamos refletir ao final de cada dia em como foi aquele nosso dia, como nos orientou Santo Agostinho, fazer uma análise do dia que vivemos, para vermos como fomos e aquilo que podemos fazer melhor. Te pedimos, Pai, humildemente, que possamos aproveitar cada oportunidade que nos é dada, que possamos aproveitar cada desafio que vivemos, que possamos humildemente olhar para dentro de nós e buscarmos esse despertar das nossas consciências, nos aceitando como seres imperfeitos que somos, mas buscando o nosso melhor.
Abençoe, Pai, a cada um de nós, a cada família aqui representada, a todos aqueles que temos em nossas intenções. E que nessas águas colocadas adiante de nós possa ser colocado o remédio que cada um de nós necessita por esses espíritos que aqui se encontram conosco, magnetizando essas águas, e que possamos, nessa semana, refletirmos um pouco mais em relação a nós mesmos, na nossa caminhada, nas nossas ações, e que a semana seja de muita luz e de paz para cada um de nós. Fique conosco, Pai querido, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Então, a todos, nossa gratidão. No próximo domingo estaremos aqui mais uma vez para mais uma Corrente do Bem. Compartilhe um link da Corrente do Bem. Se você se sente ajudado, beneficiado por esses momentos, por essa escuta, compartilhe com aquele que você acha que vai poder também se beneficiar. Curta a nossa página no Facebook, no YouTube, para que dessa forma mais e mais pessoas possam estar conectadas e sendo mais um elo de luz e de amor dessa corrente. Então, paz e bem, gratidão a todos. Até a próxima Corrente do Bem no domingo. Paz e bem.